Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, foi rápido, viu? Domingo saiu e hoje eu já tô aqui com teoria. Exatamente, voltei para conversar, para lançar aqui alguns questionamentos, talvez uma teoria sobre Yasha Hime. Vocês sabem, saiu o vídeo domingo com a minha análise do episódio. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o feedback de vocês. Eu realmente não esperava, eu só fiz o vídeo porque eu tava muito animada com o primeiro episódio e o feedback de vocês foi incrível e inclusive influenciou a saída desse vídeo de hoje e vai influenciar as próximas análises de episódio aqui no canal, com certeza. Mas após toda aquela análise, após muito hype e conversar com as pessoas na internet, eu fiquei intrigada com alguns pontos que foram apresentados no episódio, principalmente com o Yotsumi, que é o Yokai Coruja, e o Sokyu, que seria a sua forma humana, e também a ligação que ele tem com o Yokai Cabeça de Raiz. E assim, começou a formar uma teoria na minha cabeça, né? Só que essa teoria não estaria fechada e completa se eu não tivesse perguntado lá no Twitter se as pessoas tinham alguma teoria sobre o yokai também, se eles tinham visto ou pensado em alguma coisa. E aí a Nanda, vou colocar o arroba dela aqui, vai aparecer, ela me apontou que no Twitter oficial de Yasha Hime estavam saindo alguns cards informativos, né, sobre coisas que vão aparecer na temporada. E, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá nesses cards, embaixo, logo, a primeira resposta aos cards era uma tradução do Inuyasha Downs. Então, muito obrigada mesmo. Gratidão eterna pelas suas traduções, tá? Porque foram as traduções que você fez em determinados cards que ajudaram a fechar a teoria que eu vou apresentar aqui hoje. E alguns chutes também, tá, gente? Tem uma teoria que apareceu na minha cabeça, e tem algumas especulações, que eu estou chamando de chutes, que podem ou não acontecer, podem ou não ser desmentidos logo no segundo episódio. Então vamos lá ver. Sem dar muitos detalhes, porque os detalhes estão todos na análise, então se você não assistiu ainda, vai aparecer um card aqui em cima, você vai lá, assiste a análise do primeiro episódio. Mas o Yotsumi, né, esse Yokai Coruja, apareceu pelo menos 3 vezes nesse episódio, vamos dizer assim, 2 vezes 100% confirmado e uma terceira vez que eu tenho quase certeza, 99,9% de certeza que foi ele que apareceu. E mais ou menos na ordem do episódio, nós vimos ele primeiro no flashback com os personagens da série Inuyasha, Agome Sango, andando pra vila e ele observando de uma árvore. Depois nós temos o momento após a batalha contra o Yokai Cabeça de Raiz, onde um pedaço desse yokai é jogado na raiz da árvore sagrada. Logo que isso acontece, uma coruja sai voando daquele local, não tem um foco, não tem assim, eles não mostram com detalhes que coruja é. Pode ser uma coruja normal? Pode, mas eu tenho quase certeza que é Yotsumi. E depois a gente vê lá na frente, no futuro, com as meninas já, as 3 meninas, naquele momento que a Toa tá presa, a Moroha, com seu olfato afiado, descobre que o Sokyu, na verdade, é o Yotsumi disfarçado. E ele tá colocado num lugar muito específico, gente, que é ao lado de uma pessoa muito importante naquele período político do shogunato no Japão. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente, então eu só quero que fique em mente que, por enquanto, nós temos essas 3 aparições e é em cima dessas 3 aparições que eu vou basear a teoria. Então tudo isso, junto com um comentário que foi feito no vídeo de análise do André Luiz de Aguiar Silva, que levantou a possibilidade do Naraki estar vivo, eu, fui fechando no meu pensamento. Eu primeiro li esse comentário e falei, acho que não. E aí achei o card exatamente do Yokai Cabeça de Raiz, ou Nenokubi, feito lá, traduzido pelo Inuyasha Downs, então muito obrigada. E nesse card tem a seguinte informação: é uma raiz de árvore yokai que devora pessoas e bestas. Ele devora as habilidades de seus oponentes quando os pega. Isso é muito interessante, porque a primeira coisa é que no episódio a gente vê basicamente ele se alimentando de pessoas, mas nesse card nós temos uma informação de que se alimenta de bestas também. E a outra coisa é que ele absorve as habilidades do seu oponente. Esta informação, meus amigos, foi crucial para que a teoria, as informações e as ideias que estavam na minha cabeça se juntassem.
gostaria que nós fizéssemos uma observação juntos, e aí vão aparecer algumas imagens aí pra vocês na tela. Uma das minhas maiores dúvidas desse episódio era justamente o que tinha infectado a árvore sagrada, porque, gente, era um pedacinho muito pequeno, né, de raiz que foi jogado lá, imbuído ali de uma energia roxa. Eu falei, será que é miasma? Apenas miasma conseguiu fazer uma contaminação num nível de que vai abrir um portal para uma outra dimensão, né, no futuro? Não é nem outra dimensão, literalmente um portal de tempo pro futuro. Fiquei assim com, sabe essa coisa perturbando você ali na sua orelha? E aí, enquanto eu tava lendo a ficha ali do yokai Cabeça de Raiz, eu comecei, depois de ler a informação, eu olhei para a figura que estava no card especificamente, lembrando que esse card foi feito pela página oficial, tá, gente? Não foi o Inuyasha Downs, eles fizeram a tradução. E aí eu olhei para aquela figura e tinha alguma coisa familiar naquela figura pra mim, sabe? Era como se fosse uma cabeça com o olho direito vermelho bem grande e ela só tinha um olho e o resto do rosto, as raízes estão enroladas na cabeça como se fossem bandagens. E aí, algo clicou na minha mente. Essa é uma imagem muito conhecida dos fãs de Inuyasha já. E se você assistiu a análise, você sabe que eu mencionei que a Kaede, a velha Kaede, solta uma informação que eu falei pra vocês que não era por acaso. Que é a informação de que o yokai Cabeça de Raiz foi lacrado mais ou menos no mesmo período que a Kikyo encontra e começa a cuidar de Onigumo. Para e pensa. Um olho só aparecendo, cabeça com bandagens. Parece o Onigumo, não? Olha aí uma imagem dos dois lado a lado. A gente sabe que essa figura do Cabeça de Raiz não é o seu corpo principal. O corpo principal dele estava escondido debaixo da terra, né? Enquanto ele lançava esses puppets, essas marionetes, vamos dizer assim, partes das suas raízes para distrair, né, Inuyasha e seu grupo. Mas especificamente esses pedaços parecem muito Onigumo. E aí meu cérebro começou. Bom, a informação que tem é que ele absorve poderes de seus oponentes ou de quem quer que eles entrem em contato. E a gente sabe que Onigumo é a forma original, né? Foi o ser humano que originou o meio yokai Naraki. Naraki nasce, né, do Onigumo que quer ter mais poder, quer a Joia de 4 Almas e quer a Kikyo. Nasce dessa vontade doentia dele de sair daquele lugar. Ele ficava numa caverna, totalmente queimado após problemas que ele teve. A gente vê isso no anime de Inuyasha. Ele é completamente queimado e é encontrado pela Kikyo e começa a cuidar dele. E o que ele mais queria era possuir o poder da joia, sair dali e ficar com a Kikyo. E se o Ninokubi entrou em contato com o Naraki nessa caverna? A gente não pode afirmar com certeza, porque a gente ainda tem a série inteira pra assistir, foi só o primeiro episódio. Mas o Naraki é formado justamente quando ele oferece seu corpo para milhares de yokais devorarem e eles acabam se unindo, formando Naraki. E se ele entrou em contato com o Cabeça de Raiz um pouco antes daquilo e pediu para que ele fosse atrás de Kikyo e conseguisse a Joia de 4 Almas para ele, e nessa missão aí dada por Onigumo, Nenokubi foi, né, o Cabeça de Raiz foi lacrado por Kikyo naquela caverna. A gente sabe que a Kikyo andava muito nos arredores da sua vila, porque ela acabava ajudando, ela era uma sacerdotisa, ela purificava, fazia remédios para as pessoas. Então é bem possível que ela estava em algum lugar próximo àquela caverna quando esse yokai a atacou atrás da Joia de 4 Almas, e ela, obviamente, como é muito forte, selou. Mas, de alguma maneira, ele teve contato com a energia de Onigumo. E a energia de Onigumo não é uma energia normal humana. A gente sabe, e é muito mencionado em Inuyasha, que ele tem uma energia pesada e péssima. Tanto que a grama no local onde ele ficava deitado, onde sua maca ficava, nunca crescia. Mesmo 50, 100, 200 anos depois,
a grama não crescia. Tamanha era a energia maligna e, né, a vontade de fazer o mal de Onigumo. Então, obviamente, depois ele foi devorado ali mesmo pelos yokais e piorou ainda essa energia. Mas o que eu quero dizer é que é bem possível que a energia que nós vemos na raiz do Nenokube, né, do cabeça de raiz, seja uma energia ligada a Onigumo ou a Naraki. O yokai então fica lacrado por todos aqueles anos até acontecer o deslizamento e ele ser solto. E nesses anos, provavelmente, ele fica alimentando seu ódio por Kikyo e por aquela missão e por ele não ter conseguido a Joia de 4 Almas. Então, assim que ele é libertado, ele se alimenta ali dos aldeões e soldados da região para poder se fortalecer e vai até a vila onde Kikyo morava, a vila da velha Kaede, que agora é a casa ali de Inuyasha, Agome, Sangô e Miroki, e dá de cara com Agome. É justamente esse momento que nós vemos no primeiro episódio, onde ele pensa que ela é Kikyo e que ela possui a joia. Nós já comentamos que a joia não existe mais e a Agome é a Agome, né, gente? Então, é isso. Só que ele não sabe, então ele vai atrás dessa vingança. Eles conseguem derrotar o yokai, achar a sua forma principal, mas a raizinha lá que Yotsumi pega e deposita na raiz da árvore sagrada tá imbuída com uma energia tão forte de Onigumo / Naraki que consegue fazer essa contaminação. Então tá, essa é a primeira parte, tá? E onde é que entra o Yotsumi, né? Por que ele faria isso? Né? Por que ele pegaria essa raiz específica e colocaria nesse lugar específico e tal? Rapidinho, gente, eu só queria apontar que vai entrar uma imagem aí que Naraki, na sua primeira forma de babuíno, quando ia atacar, saiu umas raízes assim, ó, da roupa de babuíno dele. Eu sei que eram marionetes de madeira e que podia ser só um truque relacionado a isso, mas eu achei tão curioso, né, raízes com cabeça de raiz e tal. Eu vou deixar isso aí, tá? Não faz parte da teoria, eu só achei que eu poderia pontuar essa semelhança. E o Yotsumi? Então, como a gente já falou, ele é o yokai coruja. Coruja simboliza conhecimento ou informações. Pra mim, né, meu palpite, sem ter tantas informações assim sobre ele, é que ele tinha, sim, alguma ligação com o Naraki de alguma forma que a gente não conhece. E ele foi colocado como um espião, como um influenciador dentro do grupamento humano político. E lá ele espionaria para Naraki. A gente sabe que Naraki tomou posse de corpos de pessoas influentes durante Inuyasha, senhores importantes, e justamente para controlar aquela região ou uma região específica que ele gostaria, ele ou manipulava alguém ou tomava seu próprio corpo. E então, para mim, isso não é algo assim, uma viagem na minha cabeça dele ter posicionado o Yotsumi lá, e assim o Sokyu nasceria, né? Seria aquele ser em forma humana para ter informações e ficar por dentro. E por isso, depois de todo aquele tempo, né, porque a gente vê ele no flashback, né, quando o Inuyasha, a Agome e tal ainda nem tem filhos, e mais de 14 anos depois, porque eles encontram Moro Hasetsu Toa com 14 anos, então teve o período antes da gravidez e mais a vida das meninas até os 14 anos, ele tá muito bem posicionado no mundo humano, gente. Ele é o mestre de cerimônias de um juiz de um dos centros do shogunato mais importantes, que é em Kanto. Então, ele não tá colocado em qualquer casa de senhor feudal, não, no Japão. Ele tá numa posição estratégica ali para as lutas que vão acontecer no período do shogunato, e isso foi até uma coisa interessante que a gente viu no primeiro episódio daquele juiz perguntando pra Toha qual era o destino, né, dessas brigas no Japão. Eu não sei se isso vai ser mais explorado ou não, mas eu acredito que o Yotsumi entra aí. Agora, se foi a mando de Naraki ou não que ele deposita ali a raiz na árvore sagrada, eu não sei. Pode ser que sim, e pode ser que ele simplesmente, depois de Naraki ter sido derrotado, ele decidiu que ele ia tomar, enfim, as próprias decisões e vai acabar sendo realmente o vilão da série, que vai carregar muitos mistérios. Eu não acho que o vilão da série ele vai ser tão forte quanto Naraki, porque as nossas protagonistas são
3 meninas de 14 anos, um menino de mais ou menos 18, que é o Hisui. Então, não pode ser algo absurdamente forte como o Naraki foi. Eu sei que a Agome tinha mais ou menos essa idade, mas o Inuyasha era o meu yokai, o Miroki tinha o buraco do vento, a Sango tava o tempo todo ao lado deles, que era uma exterminadora super experiente. Enfim, eu não acho que eles vão colocar um vilão tão absurdo quanto o Naraki, porque, pô, Naraki foi o vilão desde sempre, né? A série é enorme e ele foi um vilão assim, forte. Inuyasha sempre tinha que melhorar suas habilidades para derrotá-lo, perdeu muitas batalhas. Então eu acho que o Yotsumi se encaixa bem como esse vilão que vai, enfim, permear toda a série. Mas qual seria a motivação dele, não é mesmo? Porque o que ele vai ganhar fazendo isso? Na minha opinião, como a Joia de 4 Almas não existe mais, toda a motivação da série está em cima das pérolas arco-íris. Nós não vimos muito sobre elas, mas também tem um card que o Twitter oficial lançou e nós sabemos que são 7 pérolas por causa das cores do arco-íris e que Moroha, Toa e Setsuna têm cada uma sua pérola. Então, o que serão essas pérolas? Pérola é um negócio que nós já vimos em Inuyasha, porque o Inuyasha, quando vai atrás da Tessaiga no túmulo de seu pai, né, a entrada fica no seu olho direito, na pérola negra, ó o nome, pérola. E justamente nós temos a mesma ligação, onde a gente vê os olhos das meninas brilhando o tempo inteiro, com certeza na mesma ligação da pérola do olho que fica guardada. Então, gente, o que eu acho é que o Yotsumi está atrás dessas pérolas ou quer evitar que as meninas consigam essas pérolas, porque como a Nanda também colocou lá no Twitter algumas, coisas que ela pensou sobre as pérolas, eu vou ler aqui pra vocês. Eu acho que as pérolas arco-íris estão relacionadas com o desaparecimento dos pais das meninas. É provável que eles estejam em outra dimensão ou algo assim. E como cada uma delas tem uma dessas pérolas, se seguir essa lógica, elas vão descobrir várias coisas sobre o passado. Pois é, eu concordo muito com a Nanda. Eu acho também que, se a gente considerar o túmulo do pai do Inuyasha uma outra dimensão, com certeza eu acho que isso pode acontecer com o Inuyasha, a Agome estarem realmente deslocados no espaço-tempo em algum outro lugar. Eu também acho que as pérolas arco-íris são aí o caminho que a temporada vai seguir, né? Vai ser o motivo, já que a Joia de 4 Almas não existe mais, nós teremos pérolas arco-íris para ser o motivo. E eu acho também que isso vai estar relacionado com as lembranças das meninas. Eu concordo 100% com a Nanda. Então, gente, é basicamente isso a teoria, tá? Que o Nenokube teve a relação ali, um momento com o Onigumo, e eu acho que eles vão fazer essa junção, e vai ser a explicação do porquê vai abrir esse portal tão forte, né, uma coisa tão significativa para o futuro. E então, Naraki, apesar de não estar na série, estaria envolvido de alguma forma, mesmo que indiretamente, apenas imbuindo a energia do Cabeça de Raiz. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sabe que essa teoria, se você estiver vendo essa teoria no futuro, gente, lembrem que só saiu um episódio de Yashahime neste momento, tá? São apenas especulações, algumas similaridades que eu vi. Pode estar tudo errado, pode estar certo, pode ter metade certo, metade errado, enfim. É basicamente isso. Se você tem alguma teoria aí sobre o primeiro episódio de Yashahime ou viu algumas informações lá nos cards também no Twitter, olha, gente, eu vou dizer aqui, pra esse vídeo eu só usei os 2 ou 3 cards que saíram no Twitter e eu tô pensando em transformar, comentando sobre esses cards em vídeo lá no IGTV do nosso canal, lá no Mega Hero Oficial, no Instagram, porque esse vídeo seria pra lá, mas ficou grande demais e agora veio pro YouTube, então eu tô querendo fazer um IGTV comentando cada card que saiu lá. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem. E claro, deixa a sua teoria, vamos conversar na boa, como eu disse no outro vídeo, eu sou fã, não sou expert no Yasha. Vamos conversar de fã pra fã aqui embaixo nos comentários. Comenta aí embaixo com a hashtag Squad dos Heróis o que você achou dessa teoria e qual é a sua. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo e desperte o herói que há em você.